Você, ouvinte da Band News FM, tem medo de quê? O medo não é necessariamente um sentimento ruim. Na verdade, ele pode até nos proteger. Só que em alguns casos ele atrapalha e pode ser sintoma de alguns problemas. Hoje, Humanamente, programa da Band News FM feito em parceria com o Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, fala sobre os medos que nos paralisam, aqueles que vêm acompanhados de transtornos, como o transtorno obsessivo-compulsivo, o transtorno do estresse pós-traumático. Para falar sobre isso, está conosco o dono das mais acolhedoras análises, Daniel Barros, tudo bem? Tudo em ordem, Ellen. Acho que o acolhimento é uma palavra bem importante, viu, na nossa conversa de hoje, porque diante de uma emoção negativa, a gente quer consolar a pessoa. Uma das coisas mais comuns que a gente tenta fazer é dizer, não fique assim, né? Então fala para a pessoa, não precisa ter medo, ou não precisa ficar triste, ou não precisa... Puxa, então a pessoa está inventando, aí a pessoa se sente desqualificada ali, né? Não validada. Então, acolher o medo e quando ele for exagerado, tentar entender o que está acontecendo, por que está atrapalhando. Acho que esse é um caminho que vamos fazer ao longo aqui dos nossos próximos minutos. Para acolher as nossas dúvidas, está por aqui conosco a pesquisadora, psiquiatra clínica e psicanalista, doutora e pós-doutora em psiquiatria pela Universidade de São Paulo, Juliana Belo Diniz. Oi, Juliana. Oi, Ellen. Juliana, eu quero começar então pelo ponto da nossa introdução aqui, de que o medo, na verdade, ele é um sentimento que nos protege, ou seja, nem sempre ele é ruim, né? Exatamente. O medo, ele é uma resposta muito primitiva do ponto de vista evolutivo, tanto que ele existe em muitas outras espécies além da nossa, e no nosso cérebro ele depende do funcionamento de regiões que são muito essenciais para a sobrevivência. Por isso que a gente tem uma certa dificuldade de controlar, por meio de processos cognitivos, a resposta de medo, porque evolutivamente ele é muito mais essencial para a sobrevivência do que o que veio depois. E ele é o marcador do reconhecimento de perigo, né? Ele é o marcador de que você deve mudar o seu foco de atenção para tentar descobrir de onde vem a ameaça e tentar se proteger dela de alguma forma. É aquela velha história, né, Juliana? O sujeito lá nas cavernas que achava que um vento que passou era um bicho, ele tinha medo, ele se escondia e não tinha nenhum prejuízo, né? Ele só podia, no máximo, tirar um sarrinho da cara dele ali, né? O Neandertal tirando sarro do outro, mas sobrevivia. Agora, o contrário, o sujeito que estava lá, via um bicho e falava, não, isso é só um vento, ele era comido, né? E não deixava descendente. Então, no fundo, nós somos descendentes de alguns medrosos, não é assim? Exatamente, não só nós, né? Os roedores, os primatas, né? Enfim, uma série de espécies que sobrevive graças a ter a capacidade de reconhecer o perigo. É que esse perigo das cavernas era o perigo que o nosso corpo é feito para lidar, que é esse perigo imediato, de curta duração, que você responde ou fugindo ou se defendendo, e o perigo está resolvido, né? Ou você morre na briga, mas ele de alguma forma acaba. E hoje a gente tem um modelo de vida que permite que o medo se torne crônico. E para isso a gente não tem respostas fisiológicas que, né, consigam acomodar tão bem esse medo crônico da nossa vida atual. É mais ou menos como um alarme de carro, né? Assim, a gente tem um carro com alarme que é para identificar se alguém vai lá, abre, mexe, arromba a porta. Só que aí você pega esse carro e tira do seu ambiente comum e bota, sei lá, no meio de um terremoto ali, ou no meio de uma balsa. Aí o alarme vai ficar disparando, porque o alarme está instalado lá para ver uma outra coisa. Só que a gente que mudou o carro de lugar, né? Então, o ser humano, ele tá fora de lugar, do seu lugar da natureza, vamos dizer assim, e aí o alarme fica disparando fora de hora, né? Exatamente. E a gente também tem a questão do trauma, né? Às vezes a gente vive situações tão ameaçadoras, de risco de vida tão eminente, reais, como numa situação de guerra,
que isso marca o cérebro de uma forma que é como se ele não conseguisse sair mais daquele estado de tão forte que foi aquela vivência. E isso também acaba se transformando num quadro extremamente sintomático e que não consegue mais, né? A pessoa não consegue mais retornar para os tempos de paz, ela vive como se estivesse sempre na guerra. E aí entraria o tal do transtorno do estresse pós-traumático, é isso? Exatamente. É Como que porque ele se como que ele se caracteriza? Então, você ter uma resposta de estresse ao trauma é o esperado. Ninguém espera que você não tenha essa resposta, né? A indiferença, inclusive, é considerada patológica. Só que o que a gente espera é que, ao longo do tempo, a pessoa vá voltando a se sentir numa situação segura. Então, a gente vai ter uma resposta inicial muito intensa, que a pessoa vai ficar revivendo aquela cena e em constante susto e esperando que aquilo aconteça novamente, só que isso aos poucos vai arrefecendo, a pessoa vai se sentindo mais segura e ela passa a não ter mais o desencadeamento dessas respostas emocionais extremamente intensas relacionadas à lembrança daquele trauma. Quando isso não acontece, quando isso se prolonga, né, então o trauma ele tem certas fases. No primeiro mês, normal a pessoa ficar extremamente assustada. Depois, no primeiro mês, a gente espera que isso vá arrefecendo aos poucos. Com 6 meses, a gente já espera que ela não tenha mais essa marca tão intensa. Então, quando isso sobrevive após os 6 meses, a pessoa continua respondendo como se ela estivesse lá no período de 1 mês pós-trauma, é o que a gente chama de estresse pós-traumático. E ela passa a ter, né, essa reação de susto extremamente exacerbada, revivescências de trauma, como se ela tivesse de fato naquela cena novamente, que não é a mesma coisa daquela memória distante que a gente tem quando lembra de uma cena antiga, e passa a ter sintomas como irritação, explosões, né, porque ela está em constante guerra, esperando uma coisa muito grave acontecer e tem uma perspectiva do mundo de que tudo é muito grave e muito ameaçador. Então, para quem está do outro lado, né, para quem está observando, parecem reações extremamente exageradas. Mas do ponto de vista do modo de funcionamento cerebral daquela pessoa naquele momento, aquilo faz todo sentido, né? Porque existe uma ameaça muito grande, pelo menos do ponto de vista de como o cérebro dela entende a situação. E é até interessante que o estresse pós-traumático, pelo menos uns dados que eu tinha lido, né? Não sei se as coisas mudam, né, Juliana? Se eu estiver errado, você me corrija. Mas diante de situações de violência, de ameaça de morte, tinha mais risco de a pessoa desenvolver estresse pós-traumático quando a situação era causada por uma outra pessoa, por um outro ser humano, do que, por exemplo, num desastre natural. Então, é mais comum a pessoa ter um estresse pós-traumático num sequestro do que num terremoto, né, para o ouvinte entender. E faz todo sentido, né, quando você pensa do jeito que você está falando. O cérebro dizendo, não dá para confiar mais em nada, né? Tudo bem, um terremoto não é tudo bem, mas isso acontece, sei lá, é da natureza. Agora, se o meu parceiro, se o outro ser humano, que é da minha mesma espécie, me ataca, no que eu vou confiar? Né? Se tem um terremoto, eu posso confiar nas outras pessoas, mas se eu não posso confiar nas outras pessoas, no que eu posso confiar? Então, esse carimbo de medo, ele fica para tudo, né? E a pessoa parece que em nenhum lugar mais ela vai se sentir tranquila, e é isso que pode levar a esse estresse pós-traumático, que também, me corrija se eu estiver errado, às vezes é meio difícil de tratar, né? É um quadro extremamente complexo, muito difícil de tratar. A gente vê que esse fenômeno do trauma, ele não existe só no estresse pós-traumático clássico, né? A gente tem muitas doenças psiquiátricas crônicas do adulto, e quando a gente vai pesquisar, a gente vai vendo que tem uma história de pequenos traumas, ou traumas até importantes, mas repetidos, numa fase muito precoce da vida, que deixam um registro, né, de que a pessoa está sempre esperando que ela vai ser de alguma forma atacada ou ameaçada ou desmerecida, e aí ela reage sempre como se todas as pessoas fossem pouco confiáveis e estivessem prontas, né, a fazê-la se sentir mal naquele momento. Então, sim, de fato, eu acho que o nosso convívio social e o fato de não conseguir mais se sentir seguro no meio de outras pessoas é bastante relevante, e é muito diferente do desastre natural, que você sabe que você tem um sismógrafo lá te avisando, né, e que provavelmente não vai ser daqui a pouco, né, que você vai ter um evento desse novamente. Isso. Juliana, me chamou a atenção algo que você falou sobre
medos que começam muito cedo na nossa vida e que depois vão desencadeando ali um certo desconforto nas relações humanas. E aí eu me lembrei que, por exemplo, a gente tem uma questão, e no Brasil isso ainda é muito forte, né? A cultura da agressão às crianças, né? Ainda é uma coisa super forte. Você criar numa criança a obediência através da agressão, do medo, a figura da autoridade materna e paterna, não pelo respeito, mas pelo medo, você impor um medo. E o quanto, quando a gente fala sobre isso, aqui a gente tem um programa na rádio chamado Seus Filhos, que fala sobre criação de filhos e tal, e é sempre uma polêmica, porque quando você diz não pode bater, já vem um monte de pai e mãe dizendo, mas eu cresci apanhando e tá tudo bem comigo, tudo bem, tá tudo tranquilo, não tem problema nenhum. Eu queria entender um pouquinho o quanto esses medos lá de trás podem, sim, acabar se tornando um problema ou não. Ah, não, isso não é assim tão relevante. Essa é uma grande questão. A gente tende a usar esse recurso do bater ou da ameaça porque ele tem um efeito imediato, rápido, que é diferente de outras formas de instrumentos de educação, né? Quando a gente usa, por exemplo, o reforçamento, o reconhecimento, o acolhimento, essas coisas são extremamente relevantes e funcionam, mas elas demoram para estabelecer uma mudança de comportamento. Então, frente a comportamentos que os pais consideram muito disruptivos, às vezes eles usam esse recurso, né, do bater ou da ameaça de bater, como uma forma de controle imediato. Então, a gente tem uma certa dificuldade de abrir mão desse recurso, porque todas as outras alternativas não vão ter um efeito tão rápido. Só que a gente sabe, por milhões de estudos, isso não é nenhuma novidade e não é uma área de controvérsia, de que a punição é a pior das alternativas educacionais, porque ela gera uma série de efeitos colaterais, né? E a gente tende, por exemplo, a falar dos transtornos psiquiátricos, às vezes a gente usa o nome desadaptativo, só que tem um outro jeito de olhar para isso, que é entender que, na verdade, talvez não sejam comportamentos desadaptativos, talvez sejam comportamentos estabelecidos numa fase da vida em que eles faziam sentido, porque existia um ambiente muito punitivo e ameaçador, e nesse ambiente muito punitivo e ameaçador, aqueles comportamentos faziam sentido, só que em outros ambientes sociais eles deixam de fazer sentido e passam a fazer parte do que a gente chama de um transtorno psiquiátrico. O transtorno obsessivo-compulsivo é um exemplo desses, né? O transtorno obsessivo-compulsivo é o medo de sentir medo. O medo, a resposta de medo, a sensação de pavor, ela é tão aversiva que a pessoa precisa de um recurso para conseguir reduzir essa resposta de pavor. E o recurso que ela desenvolve é o ritual. Então, ela cria um ritual para conseguir se acalmar sem precisar de um recurso externo. E muitas vezes essas pessoas têm um histórico na infância de viver em situações de pavor real. Então, a gente entende que, na verdade, elas carregam para a vida adulta e para outros ambientes sociais essa resposta ritualizada de controle de pavor, porque, de fato, isso foi necessário no momento da vida. Então, não é exatamente que é um erro adaptativo, né? É que, na verdade, isso é uma consequência de alguma vivência muito precoce que deixa essa marca. E essa é uma das consequências da punição. A pessoa ficar com pavor, sentir pavor, né? O pavor é tão ameaçador, aquilo é tão assustador. Por exemplo, a criança que fica presa no banheiro escuro, né? Como forma de punição. Aquilo é uma vivência tão assustadora que ela faz qualquer negócio para se controlar, para não ter que viver aquela sensação. Então, ela vai desenvolvendo essas séries de rituais que são, se você pensar, até um recurso engenhoso, porque é um recurso que ela consegue mesmo executar. Então, é uma forma que ela tem de controlar essa sensação, porque ela viveu, de fato, cenas muito terríveis na infância, por exemplo. Isso abre um leque aqui, que acho que valia depois um programa inteiro sobre isso, né, Ellen? Aliás, alguns, desde a punição física, né, ou a agressão contra a criança, seja psicológica também, mas também a nossa cultura de punição ao erro, né? Como o erro é visto como algo moralmente condenável e a gente aprende na sociedade a ter esse pavor do erro, o que acaba inibindo muitas vezes criatividade, inovação, risco. Claro que não é assim, o fomento ao erro, mas essa sensação de que o erro é algo até condenável faz com que as pessoas fujam do erro e por isso não se arrisquem, por isso não tentem coisas novas, né? Fujam, enfim, de inovação. Isso aí dá uma discussão também bem grande, né?
Exatamente. E a gente vê muito aquelas pessoas que são consideradas, né, pelos outros, às vezes eles falam, ele não se importa com a escola, ele nem estuda, e aí você vai ver, e na verdade são pessoas que têm tanto medo do fracasso, elas ficam tão apavoradas com a possibilidade de fracassar, que elas nem tentam, porque é como se fosse pior eu investir, estudar e tentar tirar uma nota boa e mal. Então é melhor eu nem estudar mesmo, porque eu já sei que eu vou mal mesmo, e eu não vou me sentir tão mal. Né? Então, às vezes, a punição do erro tem essa consequência. A pessoa fica tão apavorada de errar que ela nem tenta, ela nem começa a fazer. Você vê a força do medo, né, Ellen? A gente fala tanto do amor, da paixão, que nos mobiliza para fazer coisas, mas o medo, às vezes, é muito mais mobilizador e nos leva a fazer ou deixar de fazer coisas até com muito mais intensidade e frequência até. Eu queria entender, você mencionou o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, e nesse transtorno, né, quem convive com essas pessoas vê esse medo muito claramente, porque aí a pessoa vai lá e lava as mãos 1000 vezes, porque tem medo de se contaminar. Gasta o tanque de gasolina do carro dando a volta na quadra, porque teve medo de ter atropelado alguém, e, né, enfim. Esse medo, ele para essa pessoa é isso? É um medo de sentir como é que se caracteriza esse medo? Eu queria entender um pouco essa mente do transtorno obsessivo compulsivo. Tem vários mecanismos envolvidos. Um deles é a esquiva. A pessoa, ela tenta criar rituais que previnem a resposta de medo antes dela sentir. O problema da esquiva, como estratégia para lidar com medo, é que ela transforma o monstro dentro do armário num monstro cada vez pior. A gente fala que quando você se esquiva, você alimenta o monstro. Porque para o cérebro é como se aquilo que você fez para se esquivar garantiu que o que você tinha medo não ocorresse. O cérebro não consegue, por não ter a vivência de não realizar o ritual, ou a checagem, ou a volta, né, para ter certeza que ele não fez nada de errado, como ele não tem essa vivência, você já fez o ritual antes ele poder ter essa vivência, o cérebro entende que então aquilo realmente funcionou. É porque você fez aquilo que nada ruim aconteceu. Então você começa a criar prisões para você mesmo nessa tentativa de se esquivar, né? Além disso, a gente tem outros mecanismos, que é, uma vez que você não consegue se esquivar e você tem a resposta de medo e você cria um ritual para aliviar essa resposta, é como se isso fosse uma saída, como um vício de uma substância, porque você cria um ritual, ele de fato alivia a resposta naquele momento, mas logo depois ela volta. Você não consegue ter um efeito prolongado do ritual. Então, você acaba ficando refém dos rituais para aliviar aquela resposta de medo, porque ao fazer o ritual, ela fica voltando. Só fazendo uma ressalva, eu não estou sugerindo que as pessoas não devam fazer o ritual, porque existe um jeito certo, né, de você prevenir os rituais, que não é prevenir tudo ao mesmo tempo, porque isso pode ser muito aversivo, a pessoa pode ficar extremamente traumatizada e nunca mais querer não fazer o ritual de novo, né? Então tem um jeito certo de fazer isso, eu não estou dando a instrução das pessoas não ritualizarem, né, do dia para a noite. Mas não fazendo o ritual, a ansiedade de fato, né? A ansiedade, o medo, eles de fato pioram, mas isso tem uma curva, isso vai piorando, 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 atinge um auge e depois começa a cair. Se você consegue viver essa curva toda de piora da ansiedade, melhora, o seu cérebro começa a entender que o ritual não tinha sentido. Que ele começa a entender que não foi a realização do ritual que preveniu que algo ruim acontecesse, que de fato algo ruim não estava para acontecer, né? E tem também a questão da avaliação da probabilidade, que a gente conhece, né, hoje as probabilidades, mas é muito curioso que a nossa resposta de medo, ela não tem relação com a nossa avaliação racional de probabilidade. A gente tem muito mais medo de voar de avião do que de atravessar a rua, e probabilisticamente é muito mais perigoso atravessar a rua do que estar dentro de um avião. Mas a gente não tem essa, né, a gente não tem essa resposta de medo associada à probabilidade. E quando as pessoas têm o transtorno obsessivo compulsivo, elas têm uma avaliação de probabilidade de risco em que só o risco zero deixa elas calmas. Então, o que acontece é que mesmo riscos muito, 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 muito improváveis desencadeiam uma resposta de medo e uma necessidade de prevenção, né, extremamente intensa. E a vida é muito ingrata nesse sentido, porque a gente está correndo milhares de riscos improváveis o tempo todo. Então, a gente, né, se a gente for tentar prevenir
todos esses riscos improváveis, a gente não consegue nem funcionar, porque pode vir de qualquer lugar, a gente não tem como saber. Então, também tem essa questão, né, de que as pessoas com TOC têm esse problema com a avaliação de risco. Para elas, só o risco zero é tolerável, os riscos extremamente improváveis têm que ser prevenidos, e elas acabam se perdendo, porque é impossível, né, prevenir todos esses riscos que a gente corre o tempo todo. Eu quero pedir ajuda aqui, Juliana, Daniel, para quem está nos ouvindo e convive com essas pessoas que têm um medo que virou um problema em suas vidas. O que a gente faz? Então tá, então vou fazer o ritual agora junto com a minha filha, que fica fazendo o ritual porque tem toque. Ou eu vou dizer, não, pera aí um pouquinho, isso é frescura, para com isso, não existe isso. O que eu faço quando eu estou diante de uma pessoa sofrendo com um medo extremo, que a faz, de fato, sofrer? Antes da Juliana já entrar com as dicas dos especialistas, Ellen, é bom lembrar, se você está numa situação assim, você tem que procurar ajuda profissional. Mas eu não sei se é toque, eu não tenho certeza. Se não tem certeza, vai ter certeza. Então, vai atrás do profissional para ter certeza. A gente sempre diz, é quase um lema do Humanamente. Na dúvida, é melhor procurar e não ser nada do que ser alguma coisa e não procurar. Vale pecar pelo excesso. E eu já vou passar para a Juliana com mais uma bola levantada aqui, que às vezes eu tenho a impressão, até uso essa metáfora com os pacientes, dependendo, claro, do medo, dependendo da situação, que a coisa é como um fantasma, né? Quanto mais atenção você dá para a assombração, mais assustadora ela fica, né? Quanto mais você fala assim, tá bom, tá, fantasma, fica aí, então que eu vou tocar minha vida, mais o fantasma vai perdendo a graça de te assustar e mais vai indo embora. Vai alguma coisa nessa linha assim, Juliana? Exatamente, essa última observação é sobre o mecanismo da esquiva, né? Porque quando você se esquiva é porque você acredita que aquilo é de fato uma ameaça, e você nunca põe à prova, e o seu cérebro vai entendendo que então a ameaça existe mesmo, porque você não pôs à prova, e ela vai ficando cada vez maior, né? Então a gente usa essa metáfora do tirar o monstro do armário. É melhor você abrir a porta e olhar para o monstro e descobrir o que realmente tem lá para colocar ele na medida que ele de fato tem. Claro que tem essa questão da busca profissional, que hoje, com acesso remoto, ficou muito facilitada. Então, acho que isso foi, né, um grande ganho para a psiquiatria, para a psicologia, para psicoterapias no geral, que é esse acesso remoto. A gente consegue chegar na casa das pessoas e ouvir o que elas têm a dizer e falar que aquilo pode ser ou não um sintoma, e isso já é um excelente começo. Ellen, você falou uma coisa que é extremamente relevante no transtorno compulsivo e em outras formas de medo, né? Que é, a gente nem pode agir como se a gente sofresse daquele mesmo medo que a outra pessoa. Então, a gente nem pode fazer o ritual junto ou falar para aquela pessoa que ela não precisa fazer alguma coisa que ela teme, por exemplo, uma pessoa com uma preocupação com contaminação que não quer colocar o lixo para fora. Então, você fala, não precisa colocar, eu coloco para você ficar tranquilo. Esse tipo de comportamento, ele reforça o sintoma. Então, a gente nem pode agir assim, fazendo, né, tudo para deixar a pessoa mais calma, como se a gente também reconhecesse aquilo como perigoso. E a gente nem deve também sair criticando e falando que tudo aquilo é bobagem, que não faz sentido, e gritando e falando, como é que você não para? A gente não deve ir para nenhum desses extremos. A gente tem que ficar mais ou menos no meio do caminho, que é ajudando a pessoa a fazer uma apreciação de risco mais próxima da realidade, né? Então, tentando perguntar para ela por que ela acha que aquele risco é tão grande naquele momento, e mostrando para ela que aquele risco talvez não seja tão grande, apesar da gente não ter uma garantia de risco zero, e de que aquele controle, né, uma outra coisa que a gente pode ajudar as pessoas a perceberem, que aquele controle custa caro. Que quando a gente, por exemplo, se atrasa para uma entrevista de emprego, porque a gente ficou lavando a mão, que o atraso para a entrevista de emprego, que era algo que você queria muito, é muito mais relevante para a sua vida do que qualquer risco de contaminação que você teria por lavar a mão 10 vezes em vez de uma. Então, que esse tipo de coisa custa caro. Então, que existe um bom motivo para a gente tentar abrir mão desse controle. O abrir mão do controle é a chave que só a pessoa que sofre com medo pode usar. A gente não pode decidir isso por ela, né? A gente não pode tomar essa decisão por ela, mas a pessoa que tem medo, ela pode usar essa chave. Ela pode, dentro dela, criar esse espaço para abrir mão do controle e lidar com o medo de uma outra forma, que não é tentando fazer ele desaparecer, e conseguindo conviver com o fato de que não existe garantia e não existe risco zero.
e nunca existiu, nem nunca vai existir, né? E que mas a gente pode viver bem. O que eu falo muito para os pacientes, a gente pode viver bem apesar de a gente estar correndo o risco o tempo todo. Agora, Juliana, essa ficha, né, cair, é muito interessante, né? Fazer uma analogia aqui com uma situação mais prosaica que todo ouvinte já passou, ou a maioria dos ouvintes já passou. Aquela história que quando você está gostando de alguém e você sabe que aquela pessoa não é para você e racionalmente você sabe, mas parece que o cérebro e o coração não se conectam, né? Então você já entendeu, mas não consegue sentir e aí demora, cai a ficha muitas vezes e pronto. Por que essa analogia que eu estou fazendo? Às vezes a pessoa que tem um medo, seja o toque, ou o estresse pós-traumático, ou algum trauma, ela entendeu, ela ouviu humanamente é muito bem explicado, ela fala, puxa, entendi, mas não cai a ficha, não entra no coração, cérebro e coração não se conversam, eu já entendi, mas parece que não consigo pôr em prática, não consigo sentir, continuo com esse medo. Esse link cérebro-coração, eu estou usando aqui essa metáfora, né, mas esse link do racional com o emocional, precisa de um tratamento, né? Precisa de uma intervenção, de terapias específicas ou qualquer psicoterapia, de medicamentos. Como é que é essa abordagem terapêutica nesses casos? Olha, essa é uma ótima pergunta, porque esse é um exemplo que a gente sempre usa na clínica, que é o fato de que a forma como você se sente, os sentimentos e emoções associados ao medo é que te controlam e não a forma como você pensa. Como o medo ele é muito primitivo, ele tem ascensão sobre todas as outras formas de emoções e sentimentos. Quando você está com medo, isso muda a forma como você avalia seu pensamento. Um exemplo clássico, você liga para alguém às 8 da noite, a pessoa não atende o telefone. Se você está calmo, ele esqueceu o telefone longe, esqueceu no silencioso, foi dormir cedo, qualquer coisa assim. Se você está com medo, você ouviu uma notícia de que algo grave aconteceu naquela região da cidade, você espera que aquela pessoa sempre atenda, você começa a ficar ansioso, pronto, a pessoa não atendeu o telefone, morreu, foi sequestrada, né? Então, a forma como a gente se sente muda a forma como a gente pensa. Então, de fato, não basta a gente fazer um trabalho cognitivo para que isso controle a sensação de medo. O que a gente tem que fazer é tentar descolar as duas coisas. Então, a gente fala para as pessoas tentarem perceber que a avaliação que elas estão fazendo de perigo está sendo controlada pela sensação de medo e não porque, de fato, existe uma ameaça naquele ambiente. E aí a gente vai tentando ajudar as pessoas a descolarem esses dois fenômenos, o que elas pensam e o que elas sentem, para elas lidarem com a sensação de medo de uma outra forma. Uma coisa que é muito comum é as pessoas viverem o medo como premonitório. Se eu estou me sentindo assim, é porque existe de fato algo terrível para acontecer. E aí a gente tenta separar as duas coisas. Olha, você está se sentindo assim porque historicamente na sua vida você associou esses elementos a um perigo, mas você associou isso no passado, hoje isso não faz mais sentido, ou nesse ambiente não faz mais sentido, ou você está deslocando uma ameaça para esses elementos, mas a ameaça não é essa, né? Enfim, e aí a gente vai tentando fazer esse trabalho, que é um trabalho sofisticado, complexo, demorado, e não é, né, que numa instrução simples que a gente resolve, mas que ele aos poucos consegue fazer essa separação, e não é que a gente ajude as pessoas a não sentirem medo, mas a gente consegue ajudá-las a lidar com o medo de uma forma diferente. E até uma das técnicas que se usa é a técnica da meditação, né, que eu acho que lá atrás alguém foi muito sábio em entender que era exatamente isso, né, você tem que descolar a sensação do pensamento para que o pensamento passe a ter um valor diferente e você consiga trabalhar com ele numa outra linha que não é essa de escalar no medo e na ameaça. Eu lembrei de um clássico infantil aqui da literatura brasileira, que é o Chapeuzinho Amarelo, né? Que é justamente você traduzir para a criança o quanto esse medo, ele é algo que você precisa olhar para ele, e aí quando a Chapeuzinho olha para o lobo e vê o lobo que ela tinha tanto medo, ele não é mais um lobo mau, ele é um bolo de lobo fofo, né? E ela dá risada e diz, não tem mais medo, não é mais isso, né? Aquilo que eu tinha medo. É um clássico muito interessante, que para a gente ensinar a criança sobre o medo.
Tem uma metáfora do Platão que ele diz que, acho que é do Platão, se não me engano, que os nossos pensamentos são como um aviário fechado. Assim, você está lá do lado de fora, você só está ouvindo as asas batendo barulho, você não sabe nem o que está acontecendo lá dentro. E você fica só com aquele bololô interno, né, aquele mal-estar. Então, você tem que abrir e olhar lá dentro e dar nome para as coisas para poder lidar com tudo que se vai no nosso interior, né? Exatamente. Eu acho que talvez a gente goste tanto dos filmes de terror e das brincadeiras de criança que assustam, que é exatamente uma forma da gente aprender, né? Que esse susto não precisa ser levado a sério. Humanamente hoje falou sobre o medo, os medos e como lidar com eles. Comigo e com o psiquiatra Daniel Barros, esteve aqui hoje a pesquisadora, psiquiatra clínica e psicanalista, doutora e pós-doutora em psiquiatria pela Universidade de São Paulo, Juliana Belo Diniz. Obrigada, Juliana, pela sua presença aqui conosco. Eu que agradeço, foi ótimo, adorei estar aqui. Daniel, obrigada por mais uma semana por aqui. Obrigado a gente por poder ter essa aula semanal, né, Ellen? Vamos em frente. É sempre um prazer e você, ouvinte, pode acompanhar mais uma vez esse programa, pode compartilhar com quem você gosta, nos tocadores de podcast e também no canal da Band News FM no YouTube, estamos por lá também. E na semana que vem, aqui no Dial, um novo encontro. Até lá!